Então, dando continuação ao nosso curso de Python que está sendo feito aí no canal, hoje a gente vai ver o que são e como funcionam as funções, frameworks e bibliotecas do Python, e finalizando a parte de estruturas básicas do Python que você vai usar em qualquer projeto. Vamos começar a nossa aula bem rapidinho aqui, criando um novo arquivo para ela, que vai ter o nome de aula-05. Seguindo o padrão de sempre de nomenclatura dos nossos arquivos para aula, e aqui dentro a gente vai começar a estudar o que são as funções, frameworks e bibliotecas. O que é uma função? Uma função é normalmente utilizada para reutilizar código. Entenda uma coisa, pessoal, um código bom não é somente um código que funciona, é um código que se auto-reutiliza. Então, não é porque o seu código funciona que ele é um código bom, ele só é um código funcional. Enfim, a gente tem que sempre pensar em reutilizar o código para deixar o código o menor possível. Não comece a programar com essa intenção de eu vou fazer uns códigos gigantes de 3.000 linhas e vai ser muito foda. Não faz sentido você fazer um código de 100 linhas que seja, se você pode transformar ele em um código de 50 linhas ou até menos. Então tenha em mente isso. Com o que a gente está aprendendo aqui, hoje a gente vai fazer um projeto que vai reutilizar código. É muito interessante você fazer isso. Então vamos lá. Para a gente começar nossa aula de hoje, vou mostrar para vocês o que são as funções. Depois a gente vai para os frameworks e bibliotecas, que é uma coisa mais à parte, não é necessário mesmo você utilizar no seu projeto, mas facilita muito o seu trabalho dependendo do framework, então eu recomendo que você utilize eles. Vamos começar nossa aula aqui então. Então o def é o operador, aliás, o que a gente usa, né, para criar uma função. A tradução dele, assim, é porque é uma palavra encurtada, eu não me lembro corretamente como que era a tradução dele, mas deve ser algo como default ou definition, alguma coisa assim, tá? Eu não me lembro. Se você quiser pesquisar aí, eu talvez já tenha colocado na tela. Vamos colocar aqui o nome de função 1. Olha só que bacana. A gente pode colocar aqui uma variável num, tá? É a variável que vai estar sendo usada como argumento para a função. Vocês vão entender o que é um argumento aqui mais para frente. Como qualquer bloco de instrução, a gente começa ele com esses dois pontos e depois a gente segue pela indentação correta. Vamos colocar só mais um argumento aqui, que vai ser num2. A gente vai fazer uma espécie de calculadora aqui. Então, vamos criar uma variável aqui, result. Essa variável result vai armazenar a soma de num mais num2. Vamos mudar para num1 só para ficar mais normal aqui, ou num1 mais num2. Então a gente criou uma variável que armazena a soma de dois argumentos que vão ser declarados na chamada da função, e aqui a gente vai retornar return result. Vamos chamar mais uma função aqui, vamos criar, né, mais uma, também vai armazenar num1 e num2, tá? E aqui a gente vai retornar um result, né, que vai ser igual a num1 menos num2, tá? E aí a gente retorna também esse valor com o return. Não tem muito o que falar do return, tá, gente? Eu acabei não explicando muito, só que o return ele é só um retorno da função, tá? Você poderia, no Django é usado para retornar um template, uma variável. No React mesmo, lá no JavaScript, é também usado para retornar um template, para retornar um valor, uma variável, enfim. Return serve para isso, para retornar algo que é feito dentro da função. Agora a gente vai fazer um input, ou melhor, vamos definir aqui uma variável chamada option, vai ser igual a um input, no qual vai estar perguntando para o usuário qual operação o senhor quer fazer. Aí a gente declara aqui, ó, a gente dá um exemplo do que pode ser usado, só para deixar mais legalzinho o menu, menos ou mais. A gente vai estar fazendo uma verificação utilizando o if. Lembrando, caso você não assistiu às últimas aulas, assista para você entender o que eu estou fazendo aqui com esse input, com o if que eu vou usar agora, tá? If option por igual a menos, né? Se o usuário digitar menos aqui, a função que vai ser chamada vai ser a função
função 2. E aí a gente abre parênteses e agora a gente vai declarar o que a gente vai estar utilizando como argumento aqui, né? Aliás, o que a gente vai utilizar como argumento a gente já declarou na própria função. A gente vai declarar o que são esses argumentos. Só falta mais uma coisa aqui que a gente tem que utilizar. Dá para o usuário mais uma opção que vai ser os números, né, para conta. Então a gente vai utilizar aqui, ó, nome número, só para a gente diferenciar input, digite um número, fecha parênteses, fecha aspas, número 2. Vou colocar uns 2 pontos aqui. Agora a gente já pediu para o usuário digitar 2 números. Agora a gente já pode retornar na função esses 2 números, né? Que é o número, primeiro número e o segundo número. Porém, a gente está esquecendo de uma coisa extremamente importante, que é converter o valor que vai ser digitado aqui, que é string, para inteiro. Isso a gente pode fazer tanto na declaração do que são os argumentos, tanto aqui no próprio input. Eu vou optar por fazer no input, porque é mais viável, tá? Então a gente já converte aqui para int. Agora a gente precisa fazer uma outra verificação, né? Que é para operação de soma. Mas nesse caso, lembre-se que a gente só quer uma ou outra opção, que é menos ou mais. Se a gente colocasse um else também ia funcionar. Porém, daí a pessoa poderia escrever qualquer coisa aqui e se não fosse igual a menos, qualquer coisa que não fosse igual a menos digitada aqui seria indicada para uma soma, né? A função que seria chamada é a função 1 para soma. Então a gente não quer isso, a gente vai utilizar para evitar isso o elif ou elif, tanto faz, tá? O else if option igual a mais a extensão que eu estou usando aqui já me completou o código, né? Chamando a função 1, depois declarando o número, depois o número 2. Agora a gente vai executar o nosso código, a gente vai ver como que funciona isso daqui. Então vamos colocar aqui um mais, vamos começar com o mais. Então 1 mais 1, ele não retornou nada. O que está acontecendo aqui? Vamos lá. O que a gente está retornando aqui é o result. E a variável result, ela só está sendo retornada. A gente não está dizendo que a gente quer printar ela. Como que a gente vai printar isso daqui? A gente vem aqui na função, né, no if, né, ainda dentro do if, a gente vai printar result. Por que ele não está reconhecendo o result? Porque o result só funciona dentro da função. Então esse return aqui não é necessário, tá? A gente vai printar então dentro da função o result. Ah, mas por que você mostrou pra gente então o que é result? Exatamente para isso que você pensou, para mostrar para você o que é o return, tá? Ah, mas por que você explicou para mim o que é o return então? Porque é necessário, tá? Você precisa saber o return porque toda função, ou pelo menos a maioria das funções, tem que retornar um valor. Vamos ver aqui se vai dar certo. Olha só, perguntou aqui o que a gente quer fazer. Vou colocar um menos agora, né? Subtração. Colocar 2 menos 1. E ele retornou pra gente 1. Vamos executar o código de novo. Agora a gente vai colocar um mais, né? Para somar 1 mais 1 é igual a 2. Tá funcionando o nosso código. A gente fez um programinha aqui com sucesso. Isso aqui você pode mostrar para os seus colegas, para os seus amiguinhos e falar que você sabe Python, se você entender tudo que tá aqui, é claro, né? Porque não adianta você só sair copiando tudo e não aprender nada, não anotar nada, né? Bem, na aula de hoje eu acredito que ficou bem explicado o que é e como se utiliza uma função. Porém, eu não cheguei a tocar no assunto de frameworks e bibliotecas. Frameworks, por ser um conceito mais amplo, só poderá ser melhor entendido na parte avançada desse curso. Portanto, retirei-o dessa aula. Bibliotecas, no entanto, é mais fácil de entender. Porém, para não postar um vídeo muito longo, resolvi dividir um vídeo que contém o conteúdo sobre funções de bibliotecas em 2, o que você está assistindo agora e outro que será postado amanhã. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.